As mulheres são falsas e não se importam com você, só querem saber de status social e são hipergâmicas. O mundo faz parte de um sistema financeiro internacional que controla tudo e todas as ações do seu país, onde você mora. Existe hipergamia, bolha, manginismo e muitas outras coisas que estão preparadas para ferrar com o homem. Dito isso, agora vamos falar aqui do meu curso, né? Eu vou lançar com uma promoção legal aqui de R$200, agora vai ser só por 50. Se você já percebeu uma certa tendência nos últimos tempos, foi que cada vez mais esse pessoal que começou na internet, de certa forma, propagando a Red Pill, como eles dizem, né? Eles meio que seguiram por uma espécie de caminho de vendedores, vamos dizer assim. Você com certeza seguia ou segue algum cara, já passou algum curso, não importa o que seja, desde curso para te ensinar a parar de se masturbar até cursos de independência emocional, enfim, todos uns outros conhecimentos lá relacionados à autoajuda, tudo para meio que direcionar a pessoa. Mas o foco do vídeo não é esse, não é sobre se esses cursos valem a pena ou não. É mais o que a Red Pill se tornou. Se você for pegar o discurso desses caras, você vai perceber uma mudança muito, às vezes, indiscreta, de certa forma. A maioria pegava já conteúdos da gringa, isso é normal, né? O brasileiro não cria nada, ele copia na maioria dos casos. E eles acabam trazendo essas tendências. Pega, por exemplo, esses canais de sedução, por exemplo. Caras que antes ensinavam a como sair com garotas, tudo, como se dar bem numa balada, esse tipo de coisa. Agora são os mesmos que estão falando para você não pegar mulher, para você focar em você mesmo, que existe hipergamia, um sistema todo construído minuciosamente para ferrar com você numa acusação falsa ou através do Código Penal do nosso país. Não estou dizendo que isso é mentira, de fato não é. Mas é que tá, o que acometeu essa mudança? Entendeu? O mesmo cara que te passava para você comprar um curso de como pegar mulher, hoje tá te ensinando a ser migtal, por exemplo. É meio curioso, mas é o que tá acontecendo. E olha só, se você descobriu a verdade, vamos dizer assim, a Red Pill, pelo menos como o significado original dela, antes dele virar moda, antes de você ir num canal comum de YouTube, um canal grande, e eles te passarem essa definição, você vai perceber que um certo comportamento, que é o seguinte, vamos lá, o que te cativava quando você descobria a Red Pill? É porque era de certa forma um conhecimento que você nunca tinha visto, né? E pelo menos com base no seu julgamento, ele fazia sentido, né? Tipo, pô, então é por isso que as coisas estão dessa forma? Firmeza. Mas olha só, ele era um conhecimento, vamos dizer assim, oculto. Não oculto, mas era um conhecimento bem menor. Não é todo mundo que sabia disso aí. Até hoje, por mais que tenha crescido bastante esse meio, não é todo mundo que conhece. Você não vai ouvir um pessoal falando sobre Red Pill, ou pelo menos usando esse termo no ônibus, quando você está voltando para casa, por exemplo. E aí que tá, o que aconteceu? A Red Pill, ela dizia que o que passavam para os outros era uma mentira, né? De que a mídia, essas pessoas que são influenciadoras, te passavam mentira, justamente porque era algo famoso, né? Era algo que você podia falar, era uma crítica que você podia fazer. E aí que tá, a Red Pill, ela se tornou isso, ela cresceu, ela se tornou uma espécie de produto grande, né? Qualquer um hoje pode falar, defender, ver abertamente na internet. E se tornou uma coisa grande. Então assim, ele meio que não entra no sentido original que tinham passado para nós, quando você viu a Red Pill pela primeira vez. Ela não se tornou aquilo que as pessoas criticavam, de ser algo que é grande, ser uma espécie de, não produto, mas sim algo que qualquer um pode ver, qualquer um pode analisar, você tem um amplo acesso na internet. Então assim, será que vale aquela pergunta, né? Se o sentido dela mudou, se teve alguma coisa que foi deixada para trás? Porque de fato, se aquilo ali fosse a verdade definitiva, e spoiler, a internet ela odeia a verdade, não falo das pessoas, mas quem controla ela, por isso que existe censura, elas não iam deixar a Red Pill existir, ou pelo menos tomar essa proporção, se eles definissem alguma coisa que realmente fosse lúcido, grande, verdadeiro. Então, o que mudou? Entende? Essa seria a pergunta que você deveria estar se fazendo agora. E pelo menos no meu ver, o que passam pra gente hoje como Red Pill tá mais como algo que é neutro, entende? Não é como se fosse algo verdadeiro. Como é que eu posso dar esse exemplo? É o seguinte,
Se você for olhar, esse pessoal fala muito de pragmatismo, estoicismo, aqueles conceitos básicos de que você precisa ser independente. Certo? Em suma, dá pra dizer que é isso. Mas é que tá, será que é realmente isso? Será que não é o que o pessoal quer ouvir? Pensa bem, você gostaria de ouvir na internet que você tem que ser frio, calculista, você tem que agir sempre pensando em todas as possibilidades, você tem que ser o mais pragmático possível? Cara, isso não é uma coisa que ninguém não gostaria de ouvir, cara. Então parece muito mais algo que você vai pra, pelo menos, pensar que você age daquela forma, entende? Tipo, não, eu sou frio aqui, eu penso em todas as oportunidades aqui, o pessoal na minha volta percebe que eu sou calculista. Mas será que é sempre isso, cara, que é a verdade? Sempre foi assim que foi passado, entende? E outra coisa, o conhecimento que eles passam é meio que de certa forma para adaptar a você. Eu acho que essa aqui foi a grande mudança. Antes, a Red Pill, ela era como se fosse explicada para você mudar a sua perspectiva de vida, para você entender que as coisas não são bem como você esperava. Hoje, você vai ver um pessoal falando dessas verdades ocultas, vamos deixar dessa forma. Você dá uma olhada nos comentários, é sempre coisas do tipo: ah não, eu pensava dessa forma, eu só não sabia, eu não conhecia por esse nome, eu me identifico muito com o que está sendo dito nesse vídeo, tudo. Então assim, o que isso leva a entender? Leva a entender que o povo brasileiro, pelo menos boa parte dele, agir de certa forma buscando a verdade. E eu acho que tanto eu quanto você concordamos que não é bem assim as coisas, entende? Então parece que como se a Red Pill fosse se adaptando para falar o que você gostaria de ouvir, não o que é verdade, no sentido absoluto. E creio eu que essa seja a grande questão que acabou mudando desde quando ela se tornou uma coisa bem aceita na sociedade. E talvez uma pergunta que você esteja se fazendo nesse instante é se a Red Pill ainda de fato existe, né? Vamos imaginar que você concordou com o que eu disse aqui agora, que ela se tornou um produto, tudo, e que ela perdeu o sentido original. Pelo menos naquele conceito que foi apresentado antes dela se tornar famosa. Será que ela de fato ainda existe, a Red Pill? E eu quero que você faça um exercício básico, um exercício mental. Você descobriu ela como uma coisa que não é bem aceita pela sociedade. Até certo ponto, uma coisa que eles não estão preparados para ouvir. Acho que até por isso que poucas pessoas chegam a esse conhecimento. E pensa assim, existem conhecimentos que o pessoal, que a turma hoje, não está preparada para engolir? Existem coisas que só poucas pessoas, que aquelas que vão de fato tentar analisar e conquistar e entender, estão dispostas a buscar? Se esse conhecimento ainda existe, ele me diz muito mais que isso parece ser espécie de Red Pill do nosso momento, entendeu? Porque até certo ponto você pode dizer que é o que está mais próximo do sentido original dessa palavra. Então, vai depender, cara. Se você acha um conhecimento assim, será que essa de fato é a Red Pill? Verdadeira, no caso, né? Não no sentido de um produto? Vale a revisão, né? A análise, quando ele for confrontado uma informação desse tipo. Mas, por hoje é só. Meu nome é Hitomi. Eu espero que vocês tenham gostado